Olá, querido, nós estamos vendo a estruturação do modo de produção capitalista. Estamos vendo os vários modos de produção que existiram ao longo da história. O comunismo primitivo, que caracteriza as sociedades da pré-história. O modo de produção asiático, que caracterizou as primeiras civilizações, Egito, civilizações mesopotâmicas. Um modo de produção escravista, quer dizer, baseado no trabalho escravo, caracterizou o desenvolvimento da civilização grega e da civilização romana. Na Idade Média, nós temos o predomínio de um modo de produção feudal, baseado no trabalho servil. E na Idade Moderna é que vai se afirmando o modo de produção capitalista. Ele tem raízes lá no fim da Idade Média, mas ao longo da Idade Moderna vai se consolidando, vai se afirmando e vai ultrapassando de vez o modo de produção feudal. É com a Revolução Industrial que o capitalismo chega na sua fase de maturidade, que se consolida esse novo modo de produção. Estamos na Inglaterra do século XVIII, quando surge a era da maquinofatura, a Revolução Industrial, um avanço enorme das forças produtivas e o capitalismo se consolidando como modo de produção. Mas a gente deve entender a Revolução Industrial também como um processo, que tem início na Inglaterra no século XVIII, ao longo do século XIX vai se espalhando para outros países, no século XX se propaga em escala planetária. Só que, quando a gente fala de Revolução Industrial, nós estamos falando também de um processo que se desenrola em ondas de inovações tecnológicas. Na Inglaterra, no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, está nascendo a época do ferro, do carvão e da energia a vapor. No século XIX, especialmente por volta de 1860, 1870, uma segunda onda de inovações tecnológicas, uma segunda Revolução Industrial está em marcha. Isso quer dizer que novas tecnologias estão surgindo. O aço, por exemplo, está substituindo o ferro. E com o aço, a capacidade de produzir máquinas e equipamentos em larga escala, o que multiplica ainda mais a capacidade de produzir riqueza. Mas nessa época também a energia a vapor está sendo substituída pela energia elétrica. E isso implica não só uma nova força motriz, né, para movimentar as máquinas e as fábricas, mas significa, por exemplo, o surgimento da lâmpada elétrica, da iluminação e de todo o impacto que isso teve no cotidiano das pessoas. Significa, por exemplo, no século XX, o aparecimento dos eletrodomésticos que hoje povoam os nossos lares, as nossas casas. Quando a gente fala, por exemplo, também do petróleo, a gente estava falando, é lógico, de uma revolução nos transportes, do motor a combustão, do automóvel, mas estamos falando também de uma indústria petroquímica que se desenvolve junto, com os materiais sintéticos, com os plásticos, produzindo embalagens, utensílios que também vão revolucionando o cotidiano das pessoas. Repare então que cada uma dessas novas tecnologias vai se desdobrando e impulsionando outras atividades. Por exemplo, logo, essa indústria química também que está se desenvolvendo na época se aproxima da indústria de alimentos. E através de acidulantes, conservantes, antiumectantes e outros antes, vai permitindo preservar os alimentos, conservá-los durante um longo período. Repara que se os homens de aí, algumas décadas atrás, consumiam as coisas in natura, ou seja, se tu te alimenta de alguma coisa que foi colhido há pouco tempo, hoje somos pessoas que, por exemplo, consomem coisas que foram fabricadas há meses, às vezes há mais de um ano, e que ficaram armazenadas graças, eu disse, a essa utilização dos avanços da indústria química, que se aproxima da indústria de alimentos e permite conservar alimentos como a gente consome nesses moldes de hoje. Enfim, querido, eu quero te falar da complexidade desse processo. Do fato de que cada uma dessas tecnologias vai modificando o modo de produzir, vai modificando também o cotidiano, a maneira das pessoas viverem e se relacionarem com o mundo à sua volta. E se relacionarem com as outras pessoas. Sim, eu te coloquei a questão da iluminação. Ora, a vida cessava ao anoitecer. Hoje ela funciona 24 horas, permitindo que as pessoas possam se manter, seja em alguma atividade produtiva, seja no seu lazer, seja de alguma outra maneira, dentro de um processo que funciona 24 horas, porque o dia não para, especialmente nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, por exemplo. Enfim, temos então várias novas tecnologias que estão se desenvolvendo e a industrialização se espalhando para outros países. Da Inglaterra, ela vai atingindo a França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália. Esses países que se industrializam nessa segunda fase, se industrializam em ritmo acelerado. Diferente da primeira etapa lá na Inglaterra, em que vão surgindo algumas fábricas que depois vão crescendo, agora já surgem grandes unidades fabris com investimentos pesados, os próprios bancos passam a controlar ou a investir nas atividades industriais, de modo que é a grande fábrica moderna que está nascendo. Ora, temos a partir dessa nova fase, dessa nova onda de inovações tecnológicas, o capitalismo entrando numa nova etapa. A gente fala de época do imperialismo. Sim, eu vou te explicar por quê. Olha só, as inovações tecnológicas, por exemplo, fizeram crescer tremendamente a produção. Mas olha o paradoxo do desenvolvimento do capitalismo, de uma economia que cresce em cima das leis naturais do mercado. Por um lado, as inovações tecnológicas fizeram aumentar tremendamente a produção. Por outro, o consumo se retraiu com o desemprego em massa. As máquinas foram substituindo as pessoas. Aliás, é isso que gerou essa segunda onda de inovações tecnológicas. Não é só a competição que é inerente ao sistema capitalista.
mas o fato de que o movimento operário foi crescendo na sua capacidade de organização, de pressão, de mobilização ao longo do século XIX. Ora, para não ter que conceder aumentos de salários para os empregados, que agora tem, por exemplo, o mecanismo da greve para defender seus interesses, os empresários preferem substituir os trabalhadores por máquinas, por tecnologias mais sofisticadas. Mas olha o que resulta disso. De um lado, a produção cresce. De outro, com o desemprego em massa, o consumo se retrai. Vêm aí as crises de superprodução. É preciso escoar essa produção industrial, que já não consegue ser absorvida pelo próprio mercado interno. É preciso abrir novos mercados para escoar essa produção. É preciso também encontrar mercados para aplicar os capitais excedentes. Como assim? As empresas que se modernizam mais rápido, adotam essas inovações tecnológicas, vão eliminando, absorvendo as empresas menores. Surgem os trúcios, os cartéis e capitais que precisam ser exportados, porque eles têm lucros muito maiores, já que a concorrência vai desaparecendo naquele setor da economia que eles passam a dominar. Enfim, vamos ver essas características dessa fase que a gente chama de fase do imperialismo, e que para abrir mercados, para poder investir esses capitais excedentes, para obter matérias-primas em grande quantidade, vão lançar os países capitalistas num processo de expansão que a gente chama de era do imperialismo, do neocolonialismo, que vai culminar com a partilha da África e da Ásia entre as potências capitalistas. E na medida em que vai se acirrando também a tensão e a rivalidade na disputa por esses mercados mundiais, nós vamos ter uma grande tragédia que marca o início do século XX, que é a Primeira Guerra Mundial, gerada basicamente pelas rivalidades e pelas disputas econômicas entre as potências industriais, com todo o trauma que a guerra e depois as crises, que vão lhe suceder ao longo da primeira metade do século XX vão trazer para a humanidade. Mas nós vamos conhecer isso num outro encontro, estudando com mais detalhes essa nova etapa do capitalismo que a gente chama de fase do capitalismo financeiro, capitalismo monopolista ou simplesmente a fase do imperialismo. Vamos conhecer melhor esse processo num outro encontro, querido.